Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje a nossa aula é de História, da apostila 5, páginas 122 e 123, ok? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Confederação do Equador, que ocorreu em 2 de julho de 1824. Mas antes de falar dessa confederação, e entender o que foi essa confederação, vamos lembrar um pouquinho. Logo após a independência do Brasil, né, que foi até difícil o reconhecimento dessa independência, né, outros países não estavam aceitando, tivemos que pagar, né, na verdade, fazer um acordo, um tratado, né, olha lá, vamos relembrar um pouquinho da história. E aí, logo após a independência, o Brasil passou a exercer um novo regime político, né? Ele passou a ser considerado Brasil monárquico. O que era isso? Era aquele período onde o monarca, ele era o detentor do poder, ele era o centro de tudo. O poder estava centrado em suas mãos, que na verdade quem era? Dom Pedro, né? Dom Pedro I. Só que com isso trouxe muita insatisfação para as pessoas, porque nesse período da monarquia, nem todo mundo estava satisfeito com o que estava acontecendo. Então, por isso, esse descontentamento trouxe, tá, essa revolta que a gente chama de Confederação do Equador. O que foi isso? Foi uma insatisfação, tá, que tinha muita influência portuguesa na vida política do Brasil, né, e também estavam insatisfeitos com a Constituição que Dom Pedro desenvolveu em 1824, porque, na verdade, essa Constituição ela não teve a participação de ninguém. Essa Constituição ela foi imposta por Dom Pedro. Então, nessa Constituição, como a professora já comentou outras vezes, só tinha coisas que Dom Pedro gostaria que fosse exercida. Tá? Ninguém pôde opinar, né, participar da sua elaboração, tá? Então ela foi imposta. Com isso, criou-se essa revolta, né, que deram o nome de Confederação do Equador. Aí vocês me perguntam, por que Confederação do Equador? Porque, na verdade, o centro da rebelião ficava próximo à linha do Equador. Teve início na província, lembra? Província é a mesma coisa que estado hoje, né? Teve início nos estados de Pernambuco, depois se espalhou pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte e pela Paraíba. Então, os revoltosos na época, eles exigiam de Dom Pedro, né, que essa Constituição fosse feita com a participação de uma Assembleia Constituinte, tá? Para que todos pudessem opinar, né, nas leis, em tudo que fosse colocado na Constituição, que se tratava do governo, né, como governar o país. Mas, na verdade, o movimento teve fim após uma rápida e forte repressão das forças militares. E seus líderes foram presos ou mortos. Frei Caneca, que era um dos seus principais líderes, foi condenado à morte por fuzilamento. Aí, logo depois de toda essa rebelião, né, não teve como fugir. Dom Pedro teve que abandonar, né, na verdade, largar o governo. Que lembra quando nós comentamos sobre a abdicação? Então, nós vamos falar agora da abdicação, tá, de Dom Pedro I. Então, na verdade, no início, quando Dom Pedro começou a governar o Brasil, ele era muito aclamado, ele era considerado um rei autoritário, né, pouco habilidoso para governar, mas, na verdade, ele estava se preocupando com a situação do Brasil. Só que já estava trazendo alguns descontentamentos, até mesmo para os políticos brasileiros. Infelizmente, logo depois da Constituição, isso piorou um pouco. Tá? Por quê? Porque as pessoas não estavam satisfeitos, tá, com a Constituição que ele impôs. E querendo ou não, Dom Pedro também, ele era herdeiro do trono de Portugal. Então, na verdade, ele já estava meio que dividido, porque ele já não estava satisfeito, ele já não estava satisfazendo, né, os políticos brasileiros, o povo brasileiro, e também estava preocupado, né, com a Inglaterra,
né? Estava preocupado com Portugal, na verdade, porque ele tinha um trono lá. Ele era o herdeiro desse trono. Então, na verdade, a situação só piorou um pouquinho porque o seu pai, Dom João VI, veio a falecer. Então, o rei de Portugal, Dom João VI, faleceu em 10 de março de 1826. Então, com o falecimento do seu pai, ele decidiu definitivamente abandonar o trono. Tá? Por quê? Porque ele era herdeiro também do trono de Portugal. Porque ele era o filho do rei. Então, na verdade, ele foi embora, ele voltou para Portugal, só que ele deixou aqui, no seu lugar, um herdeiro também, que era seu filho, tá? Dom Pedro de Alcântara. Só que seu filho, Dom Pedro de Alcântara, só tinha, na época, 5 anos. Então, com 5 anos, ele não poderia assumir o trono. Então, depois da morte do seu pai, ele retornou para Portugal e o filho ficou. Só que como o filho não poderia, né, governar pela idade, o Brasil vai passar por um novo processo, tá? Então, nós encerramos, né, o primeiro reinado, que foi por Dom Pedro I, e agora nós vamos entrar num novo período, tá? Que é chamado de período regencial, tá? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. E logo após, nós vamos ver aonde que o filho de Dom Pedro I, em que período ele também vai governar. Até porque hoje, ou melhor, naquela época, ele ainda era menor de idade. Ok, galerinha? Agora, ó, vocês vão fazer as atividades, responder as perguntas da página 124, ok? E um grande beijo, muita saudade de vocês, até a próxima aula.